Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Este é o momento de orarmos juntos. O Salmo 5, de 1 a 3 diz: Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu Rei e meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. De manhã ouves a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço minha oração e espero a Tua resposta. Na certeza de que Deus está nos ouvindo e de que Ele há de responder, nós vamos apresentar os nossos motivos de oração e orarmos por Ele. Eu gostaria que, à medida em que os pedidos forem feitos, que você também estivesse elevando a Deus uma oração, uma palavra. Ó Deus, abençoa esta vida. Ó Senhor, atua nesta área. Coloque aquilo que Deus colocar numa breve oração pelas necessidades. A Elisa Artuso está pedindo pela sua saúde e também do seu esposo Sérgio. A Elisa também pede por todos os que estão sofrendo nos hospitais. Querido Deus, Tu és o Deus da cura. Te peço, ó Pai, que Tu abençoes a Elisa, abençoes o Sérgio. Tu sabes as dificuldades de saúde que eles estão enfrentando. E, ó Deus, abençoa todos aqueles que estão sofrendo nos hospitais, que eles experimentem a Tua misericórdia, em nome de Jesus. O Curtinites e a Sônia continuam agradecendo a Deus pelo cuidado e proteção diante desta pandemia e pedem a Deus a cura segundo a sua vontade para a irmã Isabel, para o Eliel, pelo seu tio Albino, estes todos enfrentando dificuldades com a sua saúde. Pai querido, Tu tens cuidado do Curtinites, da sua esposa, nestes momentos tão difíceis de pandemia. Tu tens dado proteção, Tu tens suprido as necessidades. Também, Senhor, te pedimos que visites a irmã Isabel na sua recuperação, o Eliel, que também se recupera de uma cirurgia, que Tu tenhas misericórdia dele, lhe dê graça para enfrentar este período. E te peço também pelo tio do Curtinites, o senhor Albino, tão idoso. Ó Deus, sê com ele naquele hospital. Esta é a nossa oração. O Adivaldo Donegatti pede oração pela sua saúde. Ele está se sentindo muito fraco com a recente queda das plaquetas. Que Deus esteja abençoando o Adivaldo. Ele também pede pelo diácono Ariovaldo Rodrigues, de sua igreja, que está tomando uma medicação para expelir uma pedra dos rins e não quer se internar para fazer um procedimento mais agressivo. E o Adivaldo também agradece a Deus pelas orações dos irmãos, porque a sua sogra, a dona Josefa, mãe da Silvana, ela melhorou. Graças a Deus, nós oramos por ela neste domingo e veja como o Senhor é bom. Pai querido, visita o Adivaldo, teu servo. Ó Pai, tenha misericórdia dele, dá-lhe forças para enfrentar estes momentos, recupera a sua saúde, recupera as suas plaquetas. Visita também, Senhor, o diácono Ariovaldo neste procedimento para expelir uma pedra. Ajuda o Senhor. E muito obrigado, porque o Senhor já nos respondeu pela vida da irmã Josefa, porque ela está melhor. Continua com ela, fortalecendo e guardando aquela vida. A irmã Ivani Bordim pede por Vinícius, que é um sobrinho dela.
ele está enfrentando problemas de relacionamento. E a irmã Ivani também pede por aqueles que estão internados nos hospitais. Ó Deus, eu não conheço o Vinícius, mas Tu conheces bem e Tu amas. Tu sabes os problemas que ele tem enfrentado com o relacionamento. Atua nesta vida, Senhor. Manifesta a ele a Tua vontade. Ajuda o Senhor a crer na unção do Espírito Santo e que ele tenha forças, ó Deus, para mudar o seu procedimento nos relacionamentos. Visita também, Senhor, mais uma vez eu te peço, todos aqueles que estão internados nos hospitais. A Eliana Fischernes está agradecendo a Deus pela Camila e a família que vem se recuperando bem. Inclusive, a Camila já voltou a trabalhar. Louvado seja Deus. A Eliana também agradece pela vida da sua mãe, irmã Isabel, e pede pela sua recuperação. Ela reconhece que Deus deu um livramento para a sua mãe. Obrigado, Senhor, porque Tu tens abençoado a família da Camila, todos estão se recuperando, a Camila já voltou à normalidade do seu trabalho. Obrigado, Senhor, e continua, Senhor, dando uma recuperação completa para todos eles. E abençoa também a Tua serva, irmã Isabel. O Senhor a livrou de coisa muito pior. Muito obrigado, Senhor, e ajude para que ela possa se recuperar plenamente para a Tua glória. A Tânia pede oração por Valmir e Sandra, que estão com a Covid, e pede também pela saúde mundial. Pai, nós não conhecemos o Valmir, nós não conhecemos a Sandra, mas, ó Deus, pedimos por eles que estão enfrentando esta enfermidade. Dá-lhe da Tua graça, manifesta o Teu poder em suas vidas. E também, Senhor, pela saúde mundial. Tantos países, tantas pessoas, sobretudo aqueles países, ó Deus, menos favorecidos, subdesenvolvidos, com tantas carências, como a Venezuela, como o Equador. Tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. E também o Valdemar Gomediano, esposa da irmã Marilene. Ele pede pela recuperação da irmã Marilene Gomediano. Ela continua internada, ela já perdeu 4 litros de água e nesta quarta-feira ela vai fazer uma ressonância para descobrir qual é a causa dessa sua retenção de água. Meu Deus, visita a Tua serva, irmã Marilene Gomediano, ali naquele hospital. Sê com os médicos, com as enfermeiras, com os exames que ela vai fazer, para que seja feito um bom diagnóstico, para que ela seja tratada e curada pela Tua glória, Deus. Ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, é
quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. When the trumpet of the Lord shall sound, the time shall be no more, and the morning breeze eternal bright fair. And over on the other shore, when the road is crossed yonder, I'll be there. When the road is all up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. when his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder,
the dawn-chilling sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and the work on earth is done, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: Mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela. E ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: Há 6 dias para trabalhar. Pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: Hipócritas! No sábado, qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta. Mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Hoje nós chegamos à terceira e última parte da palavra que nós chamamos de vidas encurvadas. Você se lembra? Num sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e, de repente, ele viu uma mulher lá no fundo, toda encurvada por uma doença, e aquela mulher, ela estava, diz o texto, ela estava dominada por um espírito de enfermidade. Ela já estava sofrendo há 18 anos, convivia com dores insuportáveis e ela já havia tentado de tudo para se curar. Eu já disse que este título de palavra, Vidas Encurvadas, é uma metáfora daquilo que acontece conosco. Todos nós andamos encurvados pela vida, encurvados diante desta pandemia que estamos enfrentando, encurvados diante das incertezas da vida, das enfermidades, das dívidas, do desemprego, dos fracassos, da situação familiar,
das nossas limitações, todas essas situações nos curvam. E a palavra fala que Jesus chamou aquela mulher à frente, pôs as mãos sobre ela e ela se endireitou, ficou ereta. Ela foi curada. Este texto de Lucas capítulo 13 fala de libertação. Libertação daquilo que está nos encurvando. Aliás, o que é que está lhe encurvando hoje? A libertação desse texto se aplica a 3 aspectos: espiritual, social e religioso. No domingo, no dia 14, eu falei sobre a libertação de vidas encurvadas espiritualmente. Aquela mulher estava sendo oprimida por forças espirituais do mal. A palavra diz que fazia 18 anos que aquela mulher estava doente por causa de um espírito mau. Note que eu estou falando de opressão e não de possessão. Aquela mulher não tinha sido possuída por um demônio, ela estava sendo oprimida. Qualquer pessoa está sujeita ao ataque de espíritos imundos, mesmo os servos de Cristo, mesmo pessoas convertidas, são alvo de ataques malignos. Há enfermidades colocadas por espíritos malignos. O apóstolo Paulo disse que ele tinha um espírito na carne, um mensageiro de Satanás, para lhe atormentar. Muitos estudiosos da Bíblia afirmam que este espírito na carne era uma enfermidade, mas não há uma definição de que enfermidade seria esta. Mas é importante você se lembrar, há enfermidades espirituais, tanto fruto da atuação maligna ou consequência de não estarmos bem espiritualmente. Lá no Salmo 38:3, nós lemos assim: por causa da tua ira, todo o meu corpo adoece. Minha saúde está arruinada por causa do meu pecado. O pecado tem a ver com doença espiritual. E olhe mais, quando o maligno encontra uma pessoa em pecado, ele tem mais facilidade para agir. Pecado, numa definição simples, é errar o alvo. Pecado é não acertar os propósitos de Deus, os planos de Deus, os valores de Deus para a nossa vida. Então, aquela pessoa que não está bem espiritualmente é mais suscetível aos ataques do inimigo. Eu já disse que a nossa vida é sustentada por um tripé composto de corpo, alma e espírito. Não que eles estejam separados uns dos outros, que eu possa olhar aqui onde está minha alma, onde está meu espírito. Não. Mas o que eu quero dizer é que se uma perna do tripé se quebra, o tripé cai. Com o corpo ou a alma, bem ou mal, as pessoas se preocupam. Mas muita gente descuida do componente espiritual. Não acreditam em Deus
ou vivem como se ele não existisse. Há muita gente que acredita em Deus, mas isso não faz a menor diferença na vida delas. Nós acreditamos que só pode estar bem espiritualmente aquela pessoa que permite que Cristo faça parte da sua vida, submetendo-se totalmente a Ele, que procura conhecê-lo, conhecer a sua vontade, praticá-la e tornar-se parecido com Jesus. No domingo passado, eu falei sobre a segunda libertação que aquela mulher experimentou, que foi a libertação espiritual. Nós já vimos que o fato de ter chamado aquela mulher à frente, impor as mãos sobre ela, tocar nela, curá-la, e permitir que ela começasse a louvar a Deus ali na frente da sinagoga. Isto era uma situação revolucionária, porque a mulher naqueles tempos era tratada como um objeto. Ao nascer, ela era tutelada pelo pai. Quando se casava, era tutelada pelo marido. Se ficava viúva, era tutelada pelos filhos, homens. A mulher não podia conversar com alguém do sexo oposto, publicamente, fora de casa. Não podia trabalhar. Não podia se assentar à mesa com homens na hora das refeições. Era um ser considerado inferior espiritualmente. Por isso, na sinagoga, a única coisa que a mulher podia fazer era ficar lá no fundo, separada dos homens, assistindo à reunião. Aliás, discutia-se até se a mulher tinha alma. Você entende por que eu falei que a atitude de Jesus foi revolucionária? Porque Jesus quebrou uma convenção social. Na sinagoga, aquela mulher que estava lá no fundão foi chamada à frente por Jesus. Jesus falou com ela e um homem não podia se dirigir a uma mulher em público. Jesus tocou nela. Jesus, como eu disse, falou para ela vir à frente. A mulher saiu lá do ostracismo, lá do fundão, veio para frente. E ela, que não podia falar em público, começou ali a louvar a Deus em voz alta. Tudo isso sob os olhares espantados dos homens ali na congregação. E Jesus ainda fala que aquela mulher era uma descendente de Abraão, uma expressão que nunca era usada ao se referir a uma mulher. Então, o Evangelho anuncia uma libertação espiritual que começa ali na conversão, quando a pessoa se entrega a Cristo. Os seus pecados são perdoados, o Espírito Santo passa a morar nela, ela tem a garantia da vida eterna, uma nova vida, um novo nascimento. Então, o Evangelho anuncia esta mudança, anuncia esta libertação espiritual, mas também anuncia uma libertação social. Eu tenho na minha biblioteca um livro intitulado A Igreja Desencarnada. Trata-se de uma crítica àquelas igrejas que agem como se as pessoas não tivessem corpo, como se elas não sentissem, como se nós vivêssemos em sociedade
sem necessidades. Talvez seja o tipo de igreja relatada por Tiago. Lá em Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17, nós lemos: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Sabe aquela igreja espiritualizada? Vou orar por você, Deus é fiel, cheia de jargões religiosos, mas que não faz a menor diferença na vida do próximo. Uma pergunta que sempre me incomodou bastante, eu ouvi há muitos anos atrás, onde o pregador dizia: se a sua igreja fechasse aí no seu bairro, será que alguém sentiria a falta dela? Foi feita uma pesquisa certa vez numa certa região de São Paulo sobre a opinião das pessoas sobre as comunidades religiosas daquele lugar. E a comunidade mais bem aceita por aquele grupo de pessoas era a comunidade espírita. E sabe qual era a visão que aquelas pessoas tinham da Igreja Batista? Um lugar onde as pessoas estacionavam seus carros em frente às garagens. A fé, se não for acompanhada de obras, está morta. A Constituição brasileira elenca os direitos fundamentais do ser humano. Quais são eles? Direito à vida. Não apenas o direito de existir, mas de existir com dignidade. Todo mundo tem esse direito. De morar, de se vestir, de se alimentar, de educar, de ter lazer. Direito à vida. E é interessante que a Bíblia fala que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, vida plena, vida com sentido, vida que vale a pena. Um outro direito fundamental elencado pela Constituição é o direito à liberdade. E não é somente ir e vir, mas também ter direito de dar a sua opinião, direito à informação, direito à escusa da consciência, ou seja, a pessoa possui o direito de se recusar aquilo que afronta a sua consciência. Eu não sou obrigado a fazer o que todo mundo faz. Direito à igualdade. Não pode haver discriminação de qualquer tipo. E nós falamos muito sobre isso no domingo passado. Direito à segurança, direito à propriedade. Jesus Cristo veio para apontar e ser o caminho para o céu, para a vida eterna, mas também veio para trazer vida enquanto nós estamos neste mundo, vida com dignidade. Jesus veio para que a igreja seja um agente de transformação da sociedade. A igreja deve ser a consciência do Estado, e não a bajuladora, e não aquela que quer obter vantagens do Estado,
o obter poder no Estado. A igreja é uma agência do reino de Deus neste mundo. Como cristão, onde quer que eu esteja, eu lutarei contra a desigualdade, o preconceito, a mentira, a injustiça. Talvez você esteja encurvado pela sua condição social. Eu já falei sobre isso. Cor da pele, seu cabelo, peso, altura, onde você mora. Talvez você tenha vergonha da sua casa. Talvez você se sinta encurvado pela sua nacionalidade, seu nível educacional, sua profissão, família e assim por diante. Mas para você, eu quero dizer, receba a mensagem que Jesus deixou para aquela mulher. Uma mensagem não só de palavras, mas de atitude. Você não é pessoa de segunda classe. Você tem valor. Porque, acima de tudo, você é uma pessoa amada pelo Pai. Cristo quer lhe libertar de todo o sentimento de inferioridade, de baixa autoestima. Há uma lição para todos aqui, independentemente de estarem ou não encurvados diante das questões sociais. Para Jesus, todas as necessidades humanas eram oportunidades para servir. Nos evangelhos, não há evidência, eu quero enfatizar isso, não há evidência de que ele pusesse as necessidades espirituais acima das necessidades corporais. No Evangelho, Jesus via as pessoas como um ser integral. A igreja cuida do céu e o governo cuida das necessidades do povo, de educação, de alimentação. Isto não é bíblico. Eu já disse que aqui na Igreja Batista de Vila Alpina, nós não somos fatalistas, aquele tipo de pessoa que diz assim, é o final dos tempos mesmo, estava escrito que ia ser assim, este mundo está perdido, e a gente fica de braços cruzados, sentado nos bancos, esperando o trem das boas novas que conduz à salvação. Nós acreditamos que podemos tornar este mundo melhor, mais humano, mais justo. Eu me lembro de uma história que eu vi sobre João Calvino, lá em Genebra, na Suíça. A Genebra passou por uma revolução. E alguns historiadores relatam que algumas pessoas diziam que Genebra se tornou um lugar chato. Sabe por quê? Porque lá não havia mais botequins de pessoas embriagadas, acabou a violência, acabou a imoralidade. Note a influência da igreja sobre a sociedade, né? A mulher naquela sinagoga experimentou um lampejo daquilo que Jesus pretendeu trazer a este mundo. Jesus quer libertá-lo do poder do pecado e Jesus quer libertá-lo das injustiças que prevalecem em nossa sociedade. Você precisa se conscientizar dessas verdades. Nós não estamos aqui neste mundo de graça. Nós estamos aqui para abençoar,
para sermos um instrumento de vida para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, meus irmãos, a igreja está aqui para ser um instrumento também de libertação social. Mas se você quiser saber mais sobre a libertação espiritual e social, vá lá no YouTube e ouça as 2 pregações anteriores. E a terceira libertação que eu quero apresentar hoje, que aquela mulher experimentou, é a libertação religiosa. Uma mulher suportou uma enfermidade por 18 anos, ela foi à sinagoga, encontrou-se com Jesus e foi curada. Qual seria a sua reação? Eu acredito que você ficaria muito alegre. Haveria muitos abraços, muitos risos, muitos glória a Deus. Várias pessoas em nossa igreja têm testemunhado curas e outras bênçãos. E o regozijo é um regozijo total. Mas como é que os religiosos que presenciaram aquele milagre agiram? A palavra diz: mas o chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Ele nem se dirigiu a Jesus, ele se dirigiu ao povo, talvez com certo constrangimento. Ele ficou zangado porque Jesus curou aquela mulher num sábado. E com base no 4º mandamento, que diz: guarde o sábado, que é um dia santo, os rabinos criaram uma série de regras para que ninguém quebrasse esse mandamento. Lá estava o mandamento e eles colocaram um monte de cercas em torno dele. E uma dessas regras era que não se podia curar no sábado, a não ser que a pessoa estivesse a ponto de morrer, corresse perigo de morte. Uma coisa engraçada nesse texto, engraçada entre aspas, porque é para chorar, né? É que aquela mulher provavelmente frequentara a sinagoga por 18 anos e sempre saiu do jeito que entrou, encurvada, olhando para o chão. E o chefe da sinagoga teve a coragem de dizer que ela deveria ter voltado no outro dia para encontrar cura. Que cara de pau! Não, hoje não é dia de cura. Volte no meio da semana. E aí Jesus responde de forma enfática: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não deveria ficar livre dessa doença? Pelas regras dos rabinos, aquelas cercas que eles colocavam em torno da lei, não era permitido levar água aos animais. Era um trabalho e era quebrar o sábado. Mas era permitido que eles soltassem os animais para que eles bebessem água. Notem, eles estavam mais preocupados com seus animais do que com o ser humano. Em Mateus 12:8, Jesus disse que ele é o Senhor do sábado. Jesus é muito maior do que um dia da semana. O sábado, que na língua hebraica é de Shabat. Shabat significa descanso, inatividade, cessar.
O sábado foi dado ao ser humano para o seu bem. O sábado foi feito para o ser humano, não o ser humano para o sábado. O sábado não foi dado para prejudicar ninguém. O sábado, que para nós cristãos é o domingo. O nosso descanso deveria ser o domingo. Como poderia ser qualquer outro dia da semana. O importante é descansar para estar na presença de Deus, para recompor as energias, para trabalhar na sua espiritualidade. O Deus que Jesus nos ensinou a invocar como Pai, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O Deus de Jesus é o Deus para quem todos os dias são iguais. Fomos ensinados a adorar a Deus em espírito e em verdade. Isto implica no abandono de todo o aparato religioso, para que a experiência adoradora transborde no dia a dia. Transborde de um lugar, transborde de um grupo de pessoas especiais e um certo conjunto de rituais. Transborde e ganhe a vida toda. Todo dia é o dia do Senhor. Todo dia nós estamos na presença de Deus. Todo dia nós podemos adorar e ouvir a sua voz. Meus irmãos, a religião, a religiosidade está presa a rituais vazios, mecânicos, sem coração. Não é? A pessoa canta por cantar, ora, mas pensando em outra coisa. Está lá na reunião, mas está pensando nos negócios. A religiosidade é composta de rituais. Levanto a mão, sento, fico em pé, dou 3 pulinhos. Isto é a exterioridade da religião. Não é errado levantar a mão, bater palma, cantar, dizer glória a Deus. Mas isso é exterioridade. Eu não avalio a espiritualidade de alguém por esses aspectos externos. Jesus chamou aqueles religiosos de hipócritas. E hipocrisia, não é? Traz a ideia de uma máscara. Uma representação. Os atores nos teatros usavam uma máscara. O que Jesus estava falando para aqueles religiosos era o seguinte: olha, vocês estão aqui na sinagoga, mas vocês estão apenas representando. Vocês não estão fazendo isso de coração. A religiosidade ama mais sistemas do que pessoas. No cristianismo, o indivíduo é sempre mais importante do que o sistema. A religiosidade escolhe dias para o sagrado, mas nos demais se esquecem de Deus. Nós costumamos dizer que Jesus não fundou uma religião, mas ele veio trazer um novo jeito de viver. O mundo está cheio de religião. Mas Jesus não quer rituais, não quer aparatos. Jesus quer um novo jeito de viver. A religião pode adoecer ao invés de curar. É por isso que aquela mulher havia passado 18 anos indo à sinagoga
e não foi curada. É por isso que somente no encontro com Jesus é que ela encontrou a libertação. Então aqui Jesus nos ensina a não estarmos escravizados à religião. E eu queria terminar deixando 5 conselhos sobre religiões, religiosidade, igrejas que podem adoecer. Primeiro conselho: leia a Bíblia para você e não para regrar a vida dos outros. Eu tenho um livro também intitulado Igreja do Certo e do Errado. Sabe? Isso pode, isso não pode, isso está certo. Posso usar aquilo, posso ir a tal lugar, posso beber aquilo. É a igreja do certo e do errado. Eu postei no Facebook uma frase do C.S. Lewis que disse que o problema é que usamos a Bíblia para examinar os outros e não a nós mesmos. Um segundo conselho: evite a igreja que promova a culpa, o medo, a condenação. A marca distintiva do cristianismo é a graça. E existe muita religião sem graça e sem amor. Existe um discurso religioso que promove o ódio, que separa, que exclui, um discurso que leva à intolerância. Não é à toa, e eu tenho visto isso nas mídias sociais, muita gente dizendo: eu odeio os crentes. Talvez seja por causa de certo tipo de discurso. Terceiro conselho: evite a igreja que exalta a líderes como ungidos espirituais, ungidões da igreja, líderes que querem ter autoridade sobre a sua vida. O gosto do pastor tem que ser o seu gosto. O pastor ou a liderança determina como você deve se vestir, o que pode comer, onde você pode ir e até em quem pode votar. Você tem que gostar do que o líder gosta. E há pessoas que vão à igreja mais por medo da liderança do que pela disposição em cultuar. Quarto conselho: evite igrejas que pregam um evangelho de troca, de barganha, de sacrifício e prosperidade. Dê tanto que você vai receber 3 vezes mais. Venha à igreja e você vai conseguir isto. Olha, participe do sacrifício da campanha tal para receber tal coisa. E isso é o que nós mais encontramos hoje, meus irmãos. A igreja não é um lugar de barganha, não é um lugar de troca. Nós gostaríamos que todos estivessem isentos de problemas, de lutas, de enfermidades, questões financeiras. Mas não promovemos este evangelho da barganha. Quinto, evite igrejas que promovam o ativismo institucional. Não é? São aquelas igrejas que utilizam membros como mão de obra.
Estão mais preocupadas com eventos e programas do que com a pessoa. Há crentes que ficam mais na igreja do que com a família. Um ativismo. Não consegue nem descansar. Porque chegam do trabalho e vão para a igreja. E a igreja está sempre mandando ele fazer coisas. Evite esta igreja que promova um ativismo institucional. Eu sempre tenho dito que a igreja não é um fim em si mesma. Da mesma maneira como a rodovia não é um fim em si mesma. A rodovia serve para te levar a algum lugar. Você pega a estrada, olha que estrada boa, que asfalto caprichado aqui, tem várias faixas, gostei muito dessa estrada, acho que eu vou morar aqui. Ninguém faz isso. A igreja também é um meio para ensiná-lo a ser uma pessoa melhor, para lhe aproximar de Deus. O nosso fim em si mesmo não é a igreja. A igreja deve nos conduzir. Eu amo a igreja. Eu gosto do povo da igreja. Mas eu sei que a minha missão é lá fora. Eu sempre estou comparando a igreja como aqueles 15 minutos de intervalo entre uma partida de futebol. Aqueles 15 minutos é para o jogador tomar seu Gatorade, para eles fazer uma massagem, receber uma instrução do técnico, mas depois ele tem que voltar para o segundo tempo. Então, a nossa missão não é ficar dentro da igreja. Nós vimos aqui para recebermos conforto para os nossos problemas, orarmos uns para os outros, servirmos uns aos outros, inspirarmos uns aos outros, mas nossa missão é lá fora. A igreja não é um supermercado onde eu vou simplesmente adquirir coisas. Eu não posso ser um usuário da igreja. Então a igreja tem que me aproximar de Deus, me ensinar como ser melhor. Você está entendendo? Então, cuidado, não seja um escravo de igreja. Não se deixe levar, não se deixe adoecer pela mentalidade de certas igrejas. Libertação religiosa. Eu conheço pessoas que vivem com consciência culpada. Ai, hoje eu não fui à igreja. Ai, o pastor vai pegar no meu pé. Ai, hoje eu não dei minha oferta. Vou ficar doente, vou perder meu emprego. Isso não é saudável. Então, eu termino essa mensagem, lembrando a você que Jesus veio trazer libertação. Veio para nos deixar novamente eretos, de pé, como aquela mulher. Jesus falou, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus veio trazer libertação. E com base nesse texto, aprenda. Quer que você tenha libertação espiritual, libertação social e libertação religiosa. Eu espero que esta palavra caia no seu coração como uma semente que produza muitos frutos. E que você tenha um restante de semana muito abençoado e abençoador. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas
sem salvação. Mas Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de pobres não sabem ler, as trevas vivem sem perceber que são escravos de um outro ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Graça e paz, queridos.